Vou apresentar a nossa convidada de hoje, que veio contribuir com o nosso curso e com esse momento, com essa live, com essa palestra, né? A nossa convidada é a Adriana Tostes, que é coordenadora de gestão socioambiental do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, especialista em gestão socioambiental na esfera pública federal, coordena e articula redes regionais e nacionais de cooperação para o fomento da gestão racional dos recursos públicos e aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência, governança e gestão do conhecimento do poder público. É palestrante sobre o tema logística sustentável, que é justamente o tema que ela veio contribuir conosco, né? Falar sobre PLS e os indicadores. Eu agradeço mais uma vez pelo aceito o convite, Adriana, e pelo tempo que vai dispor aqui conosco, vai ser de grande ajuda, né, para todos aqui presentes e para os que vão assistir posteriormente a gravação. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Julieta, pelo convite, obrigada a todos por estarem aqui participando. Eu fico meio tensa, assim, que eu não vejo a cara das pessoas, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Pode Esse ligar, mundo virtual, sim, esse... quem tiver a câmera disponível. Hã? Quem tiver a câmera disponível, puder ligar para a gente poder ver as Ai, carinhas. tudo bem? É bom ver a cara da gente, vive num mundo, né, gente, que tá dando medo esse mundo aí, que a gente vai conviver só com, né? Só Mas vamos lá. com as carinhas desenhadas, né? Agradeço muito estar aqui no ambiente acadêmico, né? Eu acho que essa interação entre a gestão pública, a gestão empresarial e a academia é fundamental para a gente efetivamente cumprir os objetivos. Eu acho que muita coisa bacana está acontecendo na gestão pública e isso a academia tem que acompanhar de perto, até para registrar esses momentos e para replicar esses aprendizados. Eu costumo dizer que eu não sou uma professora, eu sou uma servidora pública, apaixonada pelo que eu faço, e tive a graça de começar a trabalhar com isso desde 2009 e perceber a importância de estar atuando em rede, de estar compartilhando saberes, compartilhando sofrimentos, para a gente ter atalhos positivos, né? Assim, a sustentabilidade, ela tem uma motivação toda voltada a propósitos que são maravilhosos, né? Por exemplo, a proteção ambiental, a inclusão social, o gasto público principalmente a sustentabilidade pública de acordo com a real necessidade, não apenas o cumprimento dos deveres. Hoje eu vou começar falando aqui sobre uma reunião que nós tivemos com o pessoal do Tribunal de Contas bem recentemente, que nós fomos esclarecer dúvidas sobre a instrução normativa, a IN 84 do Tribunal de Contas, que fala sobre os portais da transparência. E duas coisas que eles falaram me chamou muita atenção pela pertinência com o meu trabalho. Uma delas é que eles hoje não têm condições, devido à capilaridade das áreas públicas em todo o país, um país gigantesco como o nosso, eles não têm realmente condição nem braços para fazerem as auditorias em todos os processos de contratações e de gestão. Por isso, eles trabalham com amostragem, mas como eles estão adotando o modelo de robôs, né, o que eles estão buscando com a IN é que nas páginas, nos portais dos órgãos públicos, e as universidades federais entram no mesmo esquema, eles tragam as informações para que a população possa ter acesso, a população possa efetivamente exercer o controle social e, assim, contribuir, colaborar com a melhoria contínua da gestão pública, porque qual é o nosso produto? Nós entregamos valor público, né? Qualquer órgão federal, seja academia, seja um tribunal, o nosso produto é valor público, né? Nós recebemos para isso. Então, o que eles querem é tudo em dados abertos e coisas muito simples, eles não querem mais aqueles relatórios de 400 páginas que ninguém lê e que eles não têm condição de auditar. O que eles querem é qual é a missão do órgão, quais são os objetivos estratégicos do órgão, planejados de acordo com os mecanismos de governança, os indicadores, se o orçamento e os projetos estratégicos estão voltados àqueles objetivos, e quais são os resultados do trabalho que foi executado, isso é, quais são as reais entregas, numa questão muito simples,
para que o robô possa entrar e estar validando isso e estar ajudando a população a exercer o controle social. Então, veja bem que só nessa fala eu falei de transparência, falei de estratégia, falei de governança, que é definições da alta administração, as diretrizes da liderança para o operacional que está ali na ponta, podendo fazer a gestão. Falei da transparência, eu volto sempre a falar de transparência, falei de ética, né, que permeia também nosso trabalho, e falei de sustentabilidade, porque a gente só vai manter um órgão, manter as entregas, as boas entregas de um órgão público à sociedade, os valores públicos, se a gente tiver sustentabilidade, né? Como é que ele vai sustentar isso ao longo do tempo, com qualidade, voltada à real necessidade? Então, eu só gosto de fazer essa entrada, porque falar para a academia sempre me deixa tensa, né? Eu estou falando, mas o que eu vou tentar trazer aqui é um pouco do que a gente tem de experiência na nossa atuação diária. Lá no Tribunal de Justiça, a minha área é vinculada à área de planejamento estratégico, que, por sua vez, é ligada diretamente à presidência. Eu já estive ligada à Secretaria-Geral do órgão, isso é fundamental, acho que a sustentabilidade, a área sustentável, ela tem que estar ligada às áreas que têm poder de decisão, na tomada de decisão, para que a gente possa tanto supri-los de informação, quanto obter as informações para repassar as demais áreas que são responsáveis pelo desdobramento das estratégias, né? Então, eu vou apresentar aqui minha janela. Pois é, eu gostaria de começar o nosso trabalho de hoje, assim, falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Quando eu falo de valor público, de entrega de valor público, e o PLS tem muito dado, muito número, né? Fica uma coisa meio fria, assim, né? Dado, meta, indicador, número, economia, consumo. Eu acho muito importante a gente lembrar que quando a gente faz todas essas análises de dados e tal, porque quando a gente vai entregar alguma coisa para a sociedade, no valor público, a gente está entregando para uma pessoa, para um CPF, para um rostinho, né? Todos os processos administrativos que passam pela minha mão, seja um processo de coleta seletiva, seja um processo de grandes contratos, a gente tem que observar que, tanto no meio do caminho, quer dizer, todo mundo que está envolvido ali é um ser humano, e no final a gente vai estar entregando para um CPF, para um ser humano. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, eles são voltados aos direitos humanos. Né? No final, todo esse trabalho de cuidado, veja bem o que está acontecendo na pandemia, né? Quando falam, mas o que o social, qual é o lado social do PLS, da sustentabilidade? A pandemia é um excelente exemplo, né? Apesar de toda a tristeza, a gente vê que há indícios muito fortes de que foi um problema ambiental, que é uma descompensação ambiental, que gerou um vírus que tirou o ser humano do planeta Terra, trancou o ser humano numa caixinha que é a sua própria casa. E a atenção se voltou para o ser humano, né? A gente começou a voltar, como é que a gente vai oferecer qualidade de vida para aquele servidor que está ligado 9 horas por dia no computador? Como é que vai estar a saúde dele? Isso é qualidade de vida no ambiente de trabalho. Por outro lado, como é que estão os servidores deficientes, ou as pessoas com deficiência, como é que elas estão conseguindo exercer sua atividade laboral? E quando a gente olha para a janela das nossas casas, a gente vê que o meio ambiente está vivendo muito bem sem a gente, né, gente? Então, isso também nos reflete, há uma reflexão de que a gente tem que repensar o nosso impacto no meio ambiente. E a economia, que é um drama, né? Então, como é que fica a área pública na relação da entrega de valor público à sociedade? E aí a gente pergunta, será que o Tribunal de Justiça tem que fazer política pública, a universidade tem que fazer política pública, isso não é competência do executivo? O executivo está fazendo a parte dele, enfim, tentando, não vou nem entrar no mérito, né? Mas existe o auxílio emergencial que está garantindo um mínimo aí. Mas e a gente enquanto contratante? E o órgão público que compra quase 20% do produto interno bruto? Como é que a gente pode estar atuando no social também, na inclusão dessas pessoas? Os terceirizados que trabalham nos nossos órgãos. Pela lógica, a gente tem que reduzir contrato. Mas e o lado social dessa história? Imagina se todo mundo coloca todos os terceirizados na rua, o impacto social disso. Então, isso tudo é direito humano, isso tudo é ODS, é tudo meio misturado, é difícil botar isso em caixinhas, mas vamos começar com um vídeo para a gente entender um pouquinho esse processo. Você pode colocar, Juliana? Coloco. Vocês me dão um retorno se vai sair o som direitinho aí, tá?
Pode só ampliar a tela? Não, não, esse aqui não é o. Eu te mandei esse vídeo. A Agenda Global 2030 é compromisso assumido pelo Brasil e mais 100. Quer que pare esse? Aí põe outro? Pode botar esse. 92 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. A ONU está à frente, desde o ano de 2000, do Plano de Ação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODMs. As metas e indicadores de direitos humanos e desenvolvimento são conhecidos como Agenda 2015. Em 2015, a Agenda 2030 incorporou os ODMs e acrescentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas direcionados a melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Os 17 objetivos mesclam, de forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Exemplos são a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a paz e a justiça, e também a busca por instituições eficazes. Formam uma lista de tarefas a serem cumpridas por governos, sociedade civil, setor privado, cidadãos e cidadãs, na jornada coletiva para um 2030 sustentável. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê para integrar as metas da Agenda 2030 às metas do Poder Judiciário. Interligam principalmente aquelas referentes ao ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Outros objetivos também estão relacionados à atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos. O comitê propôs a criação da Meta 9, que busca institucionalizar os ODS da Agenda 2030, aperfeiçoando a comunicação do Poder Judiciário com os usuários do sistema e criando indicadores da prestação jurisdicional ainda mais transparentes, eficientes e responsivos à sociedade. É isso, gente. Não era bem esse vídeo, mas aí fica de qualquer forma uma apresentação. Outro eu passo lá no final. Muito obrigada, Carol. A ideia é também deixar muito claro que o Brasil assumiu esse compromisso com a ONU, mas ele deixou meio de ladinho essa história, sabe? E aí o Judiciário veio e buscou, o IPEA desenvolveu aí os objetivos, está um trabalho belíssimo no IPEA, o IBGE também, recomendo que vocês busquem isso, principalmente por se tratar de uma universidade, acho que tem muito trabalho aí para vocês fazerem estudos, muitas provocações interessantíssimas, que a gente vai ter que cumprir até 2020, 2030, mas eu estou muito feliz porque o ministro Toffoli assumiu e o ministro Fux agora reiterou essa questão da Agenda 2030, e então a gente está no caminho certo. Vou colocar está dando para ver que eu estou compartilhando? Ainda não. Aqui parece que eu estou compartilhando, pode ser. Entrou? Não. Aqui para mim aparece que eu estou compartilhando. Será que você... está conseguindo ver a gente ou só a sua tela? Eu estou compartilhando a janela da minha apresentação. Mas você também nos vê ou não? Não vejo vocês. Não é possível compartilhar sua tela, aconteceu um problema. Vou tentar novamente. Eu vou compartilhar essa tela, como a outra está por detrás, aí eu reduzo. Agora está carregando já a sua tela. Aparece alguma coisa? Por enquanto ela está branca, mas deve estar carregando ainda, né? Eu não estou te ouvindo. Aparece alguma coisa? Ela está com a tela branca, mas deve estar carregando ainda, né? Vai me dizendo. Ainda não. Nossa Senhora, hein? Hoje tá que tá.
Nada, nada, gente. Parar compartilhamento, ele não permite que eu compartilhe. Luiz, Eu acho que eu vou ter que te mandar, né? Qual que é o programa que você está utilizando? É um PowerPoint. PowerPoint? Você está utilizando a opção apresentar uma tela inteira ou uma janela? Uma janela. Uma Estranho. janela do jeito que ela me orientou. Para mim, parece que eu estou compartilhando normalmente, por isso que eu estou achando estranho. De fato, aqui está aparecendo só uma tela branca. pode tentar apresentar a tela inteira, então. Vamos ver o que acontece. A gente testou, né, Juliana? Julieta. Tinha dado certo, tinha aparecido, né? Não tem jeito, gente. Eu vou ter que mandar. Eu vou ter que mandar para ela. Só um minutinho, mas a gente vai. Você pode passar esse segundo vídeo, então, que eu te passei? Eu te enviei agora. Uma outra opção também seria salvar a sua apresentação em PDF e apresentar em PDF, caso não tenha alguma animação ou coisa desse tipo. Aí você usa outro programa e talvez dê certo. Deixa eu tentar também. Enquanto isso, ela vai passando o vídeo. Eu vou colocar aqui o vídeo. I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. And now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils ne savent même pas voir ce que tu es capable de faire, mais c'est juste à travers ton handicap. Haberme venido no fue una buena idea. Phươngបែបនេះពួកខ្ញុំគឺជាសត្វឬក៏ជាមនុស្ស यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती عجبني في الميدان بإني صابني دايما مشكلنا ميخا. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukili mutu azwa na mission na oyo nzambe atindela ye ngape naza mukili mpo na mission na ngai me nzambe nde ayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy tantrony reny dia fa mihina teo zany any eternel.
Tá mostrando aí para vocês, eu estou tentando compartilhar mais uma vez, Juliana, senão eu te mandei. Julieta, senão eu te mandei. Apareceu para Sim, vocês? agora está aparecendo. Uhum. Agora tá. Tá? Mas aí aparece para vocês, não aparece para mim. Mas vamos lá, o importante é para vocês. Gente, a vantagem você pode ir passando aí, só que você só vê a sua tela, né? Mas eu vou falando aqui se você precisar perguntar alguma coisa, se eu precisar interromper. Joia. Bom, esse vídeo fala por si mesmo, né, gente? Eu não vou nem comentar, mas acho que todo mundo aqui sai com essa mensagem, a gente não pode deixar ninguém para trás. Não tem essa possibilidade mais, a gente tem que andar... Gente, eu não sei, eu não consigo passar, eu clico e não... passou, pronto. Vamos lá. Quando a gente fala em plano de logística sustentável, como eu falei anteriormente, imagina hoje todos os envolvidos na gestão pública, né? Desde quem está na estratégia, quem está na liderança, quem está no operacional. A gente tem uma premência por eficiência, por resultado, a gente tem que manter a nossa ética e tem que fazer uma boa gestão. Como eu falei para vocês agora, todo o nosso trabalho é voltado à Agenda 2030, especialmente o PLS tem uma relação com o ODS 12, que trata do consumo e produção responsáveis, e o ODS 16, que como eu sou do judiciário, a gente tem que ter a questão da paz, justiça e instituições eficazes, considerando a eficácia como a entrega de qualidade ao menor custo, com menor impacto ambiental e ainda tentando a inclusão das pessoas. Quando a gente fala de... Qual é a relação entre a sustentabilidade, a gestão sustentável e as contratações? Porque o órgão público e a universidade, ele confirma se ele é sustentável a partir do modelo dele de consumo. Se ele se diz sustentável, por exemplo, ele não pode manter um consumo de ter uma frota própria, muitos carros que levam uma pessoa, né, um desembargador, um professor, ou mesmo não estimular, manter modelos de consumo de papel e impressão quando está caminhando para o modelo online. Isso revela que ele está sendo insustentável. Ele pode ter todo o discurso da sustentabilidade, mas se ele não consome, e se ele não prega também pela avaliação do ciclo de vida do produto, desde a fase de produção até a fase se está consumindo dentro do necessário, ou se está consumindo acima, e também a fase do descarte, ele não pode dizer que é sustentável. Se ele está contratando pessoas, tem uma equipe da limpeza que sequer tem um banheiro digno para essas pessoas tomarem banho ao final do expediente, o órgão não pode dizer que é sustentável. Então, a forma como ele também trata as relações de trabalho, se ele não atende aos níveis de consideração, respeito pelas características e pelas individualidades das pessoas, pelas identidades, pela diversidade, ele não está sendo sustentável. Então, o que a gente tem que fazer? As contratações são a comprovação das nossas entregas ao cidadão. Nós precisamos de contratações e elas se revelam por meio das pessoas e do nosso impacto no meio ambiente. Como eu falei, as compras públicas, elas representam de 15% a 20% do PIB, tá aí uma temática boa para a academia estudar, porque não se tem um número fechado, mas imagina o potencial que nós temos de inovação, de transformação e de melhoria para o público em geral, quando a gente, por exemplo, adota quando a Esplanada dos Ministérios adotou o modelo de mobilidade TaxGov, dispensando a frota própria, ele melhorou o preço do táxi em geral na cidade toda, porque o volume de contratação era tão grande que você amplia, você mantém a demanda, mas você baixa o preço. Isso pode se revelar em várias outras questões. O Conselho Nacional de Justiça, ele, para estimular os órgãos na sustentabilidade, ele tem um selo, que hoje já computa 35 a 45 pontos, esses dados aqui são de 2019, mas ano passado já foi 45 pontos, e ele implementou mesmo, assumiu esse compromisso com a Agenda 2030. Esse selo primeiro, ele é relacionado à implantação do Plano de Logística Sustentável, e ele identificou algumas questões como layout, telefonia, água, energia, número de usuários por veículo, consumo de papel, ações de qualidade de vida e inclusão e coleta seletiva.
O plano de logística sustentável, na minha opinião, e assim, ele tem se demonstrado muito forte nesse aspecto, ele é um instrumento de apoio à gestão no meu tribunal. Por meio da avaliação, ele provê a administração de uma avaliação sistêmica dos consumos e gastos, né? A gente tem uma tendência a olhar muito o que acontece ali na nossa unidade, no nosso setor, e quando a gente desenvolve uma visão sistêmica, a gente pode redistribuir melhor, tanto o orçamento quanto os esforços todos, e nós damos todo o suporte à tomada de decisão da casa relacionada às questões sociais, ambientais e econômicas. O plano de logística também dá suporte aos gestores das unidades, porque ele se sente, a partir do momento em que tudo que ele traz para o plano é levado ao conhecimento da presidência, o almoxarifado vira um assunto da presidência, por exemplo, a lavagem de veículo vira um assunto de interesse da presidência, isso fortalece o gestor e ele está mais apto a também estar provocando ações mais disruptivas, que levem à inovação do modelo. Nós hoje no tribunal, depois de muita luta com as impressões e diante do processo eletrônico, nosso modelo agora vai ser de ilhas de impressão. Nós já desmobilizamos parte da frota para termos o MobJus, que é uma espécie de uberização, e esses aqui são os que me vieram à mente agora, mas o nosso almoxarifado está mudando para o modelo almoxarifado virtual, on demand, com entrega nos prédios. Nós já temos um modelo de fornecimento de materiais, que é um kit anual, que as unidades recebem um grampeador, um kit, tantas canetas, e no decorrer do ano elas recebem uma quantidade X de papel, e elas têm que justificar acima disso, e recebem também uma informação mensal sobre os consumos. Nós temos a figura do Comitê de Contratações, que faz parte da governança de contratações, que delibera sobre todas as demandas de contratação do órgão, e todas mesmo, e ele é presidido por um juiz, e o plano de logística entra como suporte, né, com a série histórica. Então, mesmo que o juiz, ele mude a cada 2 anos o juiz da presidência, ele sabe toda a história daquela contratação para ele poder ter mais assertividade na hora de deliberar, e é formado pelas chefias das áreas específicas, TI, contratação, planejamento, orçamento, controle interno. E aos gestores de contrato e de unidades, é essa força que eu dei, eles trabalham como uma bússola, né? O plano de logística, ele passa por uma aprovação da alta administração no início do ano, todas as propostas feitas pelas unidades, de uma forma muito dinâmica, e aí o resto do ano eles têm como trabalhar sabendo exatamente onde eles vão chegar, sem estar desfocado, por exemplo. Nós temos alguns alinhamentos, como o prêmio de qualidade do CNJ, nós hoje ocupamos o 4º lugar no ranking do PLS dos tribunais estaduais. Nós seguimos os acordos do Tribunal de Contas relacionados à governança de contratações, que trata também do PLS, e o do Índice de Sustentabilidade na Administração Pública. Nosso foco é a estratégia, governança e integridade, está alinhado a tudo isso. Temos uma resolução fresquinha, que eu participei da elaboração, tive o grato prazer de coordenar o trabalho de especialistas do Ministério da Economia, do Judiciário, que se reuniram para fazer esse trabalho, 10 meses de gestação, e saiu uma resolução que eu convido vocês a lerem. O Decreto Federal 1024 é o decreto do pregão, que também traz o PLS como base das contratações. E esse é o quadro, não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de ver. Vocês estão aí, gente, me acompanhando? Sim. Sim. Gente, dá até medo. Diz que essas reuniões, fazendo um parêntese, né? Diz que a gente está provocando o além, né? Atentos. Nós estamos provocando o além, né? Porque nós ficamos assim, vocês estão aí? Enfim. É isso mesmo. Está disponível na página do Conselho Nacional de Justiça, esse painel multicolorido para combinar com os ODS, que traz o consumo de todo o judiciário relacionado aos itens do plano de logística. Todos. Então, esse grau de transparência que o CNJ está trazendo, e é muito bacana. E se você clicar aqui no tribunal, você vai ver o desempenho dele nos últimos anos e a comparação dele com os demais do mesmo perfil. Essa competição boa, ela estimula, né, a melhoria contínua. Porque por mais que a gente ache que a gente está bem, tem sempre que melhorar, ainda mais se a gente se comparar, por exemplo, à iniciativa privada, né? Há sempre uma uma perspectiva de melhoria do ponto de vista de consumos e de gastos. É muito interessante esse painel, ele é dinâmico, é um painel de business intelligence, é muito bacana.
Eu trouxe isso daqui, é uma tela diferente, mas isso aqui é a nossa estratégia, nosso plano estratégico para o próximo biênio. São 5 capítulos, e nós temos um capítulo dedicado exclusivamente à questão do desenvolvimento sustentável, com destaque para o grau de cumprimento do plano de logística sustentável. Nós temos também uma meta no CNJ que é relacionada ao ODS, mas ela é judicial, eu não vou entrar no mérito aqui, ela é muito bacana, mas aí a gente conversa depois sobre ela. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, eu trouxe o exemplo do TRF, porque o Índice de Sustentabilidade, IASA, ele faz parte do Acórdão 1056 de 2017 do Tribunal de Contas da União. Eles avaliam o índice total, os programas de sustentabilidade, as ações de capacitação, de mobilidade, compras públicas sustentáveis, resíduos e coleta seletiva, papel, certificações ambientais, acessibilidade, água, energia e se tem o PLS. Veja que o TRF, a Justiça Federal, ela melhorou no geral, de 1,69 ela passou para 1,88 em apenas um ano, o índice máximo é número 3. Eu trouxe isso aqui para vocês para ilustrar que é um caminho sem volta, sabe, gente? Assim, a gente está muito bem amparado pelos normativos e pelos acórdãos, e eu acho que é isso que a sociedade quer ver da gente, né? Se a gente está fazendo, se a gente está cumprindo o discurso e não apenas se mantendo nas campanhas de publicidade, não que elas não sejam importantes, elas são mais do que fundamentais. Essa aqui eu trouxe uma pincelada do que é a resolução CNJ 347, que tem um mês de nascimento. Ela coloca o plano de logística sustentável como um dos instrumentos de governança em contratações públicas, junto com o plano anual de contratações, com o plano de capacitação para a contratação e para o plano de tratamento de riscos no macroprocesso, definindo que esses planos todos têm que estar sistematizados e alinhados entre si. Quer dizer, há a estratégia e também há o plano estratégico, que eu falei no início sobre a orientação do Tribunal de Contas. Nós temos uma estratégia de atuação e nós temos que caminhar com esses planos para o alcance da estratégia. Esse é o capítulo dedicado exclusivamente ao plano de logística sustentável, e ele traz uma questão seguinte: o plano não pode ser baseado apenas em itens como papel, copo plástico, campanha, sensibilização, não. Como eu falei para vocês, que a forma do nosso consumo revela se a gente é sustentável, ele define que no judiciário nós vamos ter que monitorar os grandes contratos dentro da mesma dinâmica do plano de logística. Esse aqui é o cenário que eu gosto de trazer, que ele é muito confuso, porque nós vivemos num mundo VUCA, né? Volátil, instável, incerto, ambíguo, e é isso que a gente viveu esse ano. E o tribunal, graças a Deus, a gente conseguiu fazer desde cartório 4.0, voltado a ter um judiciário online, até ações, o teletrabalho não parou, nós conseguimos fazer comunicações de atos processuais por meio eletrônico, atingindo inclusive as populações mais carentes, que foram inseridas no sistema por esse movimento do auxílio emergencial, né, uma loucura, né, tem muita gente fora, um sistema cheio de falhas, mas a gente conseguiu manter o atendimento. A questão do teletrabalho teve muito suporte das áreas de recursos humanos, cartilhas, orientações, nós podíamos pegar até nossos equipamentos e trazer para casa. Muito investimento na saúde dos servidores, muita informação, e essa parte aqui que eu deixo como central foi a preocupação da administração com os terceirizados da casa, as pessoas mais carentes, e nós conseguimos manter o auxílio alimentação dos terceirizados, mesmo com o teletrabalho em 90%, como nós ficamos de março até agosto, quando foi feita a primeira fase da reabertura. A gente está na fase 3, eu ainda estou em casa. Objetivos do desenvolvimento sustentável, por que não vai? Eficiência do gasto, real necessidade de consumo, transparência, prestação de contas à sociedade, menos consumo, menor impacto, inclusão social. Tem outras relações aqui com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com o EDS 1, da erradicação da pobreza, 2, fome zero, saúde, igualdade de gênero. Esse ODS 5 eu estou super feliz que o TJ acabou de lançar um programa que eu estou coordenando também no grupo, é um grupo de equidade e diversidade, para acolhimento de denúncias de discriminação contra qualquer tipo de preconceito, as diversas identidades que a gente tem no nosso meio.
ODS 6 da água limpa, ODS 7 de energia limpa, enfim. O que é o tripé da sustentabilidade, né? Quando a gente atua de forma socialmente equitativa, ecologicamente suportável e economicamente viável, esse é o tripé da sustentabilidade. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos um programa que eu adoro o nome, que é o Viver Direito, é bonitinho. A gestão sustentável, mais uma vez, essa tela está aqui. E é isso, né, gente? Por que a gente fala tanto de dados? O que não se mede não se gerencia. Olha a estrutura gigantesca do meu tribunal. Nós trabalhamos ainda com 80 mil pessoas por ano que frequentam os nossos prédios, agora menos por ser online. Nós temos que ter indicadores, metas e ações para alcançar nossos resultados. Mas para o público, o que importa, né? Eu trouxe uma economia de 2018, mas eu tenho uma economia de 2020 da pandemia, que também é maravilhosa. Para o cidadão, a economia representa que a gente está demonstrando transparência na nossa atuação. Para o orçamento, a responsabilidade, para o meio ambiente, é o menor impacto. Consumo menos, impacto menos. Esse dado aqui traz a nossa avaliação, nós utilizamos painéis de Business Intelligence, nos dados do... maior parte, nem todos, não é sempre uma maravilha, a gente ainda come grama lá por muita coisa, mas alguns painéis a gente traz a evolução do consumo de água naquela estrutura gigantesca até 2016. PLS começou aqui em 2015, quando nós implementamos os hidrômetros digitais, numa parceria com a concessionária local. A economia foi brutal, essa queda aqui entre 2016 e 2017 foi da ordem de 20%. Foi fantástico isso, eu recomendo que vocês busquem aí em Alfenas e na região esses hidrômetros. As concessionárias não gostam muito não, mas eles têm um efeito fantástico, por quê? Porque é o controle online sobre o consumo de água, então se tem alguma linha fora da curva, já é possível mitigar, porque às vezes é uma caixa d'água, um bebedouro que ficou ligado, uma torneira, enfim. Da mesma forma, em 2020, nós caímos, é interessante ver que nós temos um consumo médio anual da ordem de 100 mil, né, já foi 150 metros cúbicos. Em 2020, nosso consumo desde janeiro já foi de 7, 8 mil, e ainda era alto, mesmo no teletrabalho, devido à pandemia, porque a administração não tinha se posicionado, ela não tinha dito, não tinha dado a diretriz de quando ela ia retornar. A partir do momento que houve uma diretriz da administração, olha como houve a queda. Só que a diretriz ia só até aqui, início de julho. Aí voltou, porque o gestor do contrato fica desabrigado, ele tem que manter o prédio funcionando, ligado, né? Aí houve uma outra diretriz e caiu novamente. Isso aqui é o quadro de bens de consumo, em que, notadamente, a gente tinha um consumo crescente nos últimos anos, até que nós implementamos aqui o Esplanada Sustentável em 2013, 2014 estudamos o PLS, 2015 implementamos e houve essa queda vertiginosa. Obviamente que acompanhando os processos eletrônicos da nossa atuação. Agora, em 2020, nós já temos, além da pandemia, o almoxarifado virtual e quase 100% de processo eletrônico, então a tendência é de queda mesmo. E aqui eu trago as economias durante a pandemia que nós monitoramos desde março. Veja que grandes contratos estão aqui, nem todos estão no nosso PLS, mas nós chegamos a 14 milhões de reais de redução de consumos, sem demissões. Não demitimos ninguém, fizemos suspensões, acho que suspensão muito pouca, temporária, isso aqui foi o resultado de gestão mesmo dos recursos, no empenho de todo mundo. Nossa coleta seletiva, em média, a gente tem conseguido doar isso para as cooperativas, mas a tendência é que a gente reduza muito a partir do momento que a gente está reduzindo o nosso consumo também. Isso aqui é uma análise de cenário muito interessante, que a tela não está boa, mas para ver também como o nosso crescimento orçamentário, ele era a média de 10% ao ano, quando chegou em 2016, a gente fez um PLS forte, a gente caiu bastante, e aí essa é a nossa base no orçamento, segundo a PEC, para a gente estar aí fazendo gestão nos próximos anos. Essa tela aqui é muito importante, os cenários de inovação e colaboração no PLS, é um trabalho que é feito em conjunto, não adianta a gente achar que vai fazer PLS numa única unidade, todas as unidades do órgão e do setor, né, do órgão tem que participar.
área de tecnologia, nós temos, quais são os cenários, né? Muita aposentadoria, teletrabalho, muito investimento em tecnologia, muito dado, redução de consumo pelos processos eletrônicos, ajuste orçamentário. Então, como que a gente mantém essa engrenagem com esses cenários? A gente precisa ter mais logística, mais governança. Os resultados esperados do PLS, desperdício zero, transparência, consumo ajustado, efetividade, como é que a gente faz isso? Por meio do plano de contratações, baseado em governança, planejamento, com visão sistêmica, com gestão de risco, sustentabilidade, e tendo como base principal, assim, base zero, o PLS, com levantamento de dados, avaliação dos indicadores, tendências de inovação, fazendo a gestão do conhecimento e monitorando os resultados. Obviamente que nós temos no TJ facilidades por termos as ferramentas de Business Intelligence. Isso nos favorece, porque isso aí, eu lembro que quando a gente começou, eu comentei com um amigo meu que trabalha em banco, e ele falou, nossa, banco trabalha com isso há muitos anos, a gestão pública começou só agora, eu fiquei muito derrotada, mas hoje eu digo para vocês, é inteligência de dados, a gente ter os dados disponíveis para tomar decisões assertivas. Aqui eu não vou conseguir ampliar, mas essa setinha pequenininha aqui mostra que em 2015, a garrafinha de água mineral era o 4º item de maior consumo no almoxarifado, e nós somos um tribunal de justiça, mas era completamente incompatível com a nossa atividade finalística. E quando a gente fez essa avaliação e levou à presidência, a garrafinha de água mineral foi extirpada do almoxarifado, desde 2016, que o tribunal não usa garrafinha de água mineral. O gasto era de 150 mil por ano. Surreal, né? Nós temos o PLS dentro do plano estratégico, com metas, não somente com metas nossas, individuais de cada item, mas o plano estratégico avalia o grau de implementação ano a ano. Então, nós temos que implementar 100% das metas, das ações e cumprir 100% das metas que a gente se propõe anualmente, e a gente avalia isso também. Os grupos executivos do PLS, a fórmula está aqui. Muita campanha, como eu falei para vocês, isso aqui foi um ano que a gente resolveu suspender qualquer alteração de layout, a não ser que ela fosse, nós criamos um BDI estimado, então quando a unidade requer uma alteração de layout, ela recebe um orçamento, e aí só depois do orçamento ela bota lá a pendrive dela e ela assina, dá a certificação de que ela mesmo assim quer prosseguir. Essas alterações de layout perpassam pelo PLS, também pela área de direção geral, para autorização e priorização. Nós temos apenas 2 modelos de cesto de lixo seco e lixo molhado, e este ano nós não teremos mais nenhum cesto embaixo das mesas. Foi uma decisão que juntou a questão do risco do contágio com o respeito às equipes de limpeza, porque imagina que nós somos 8 mil servidores, quase 2 mil estagiários, e cada mesinha tem um cestinho, e uma pessoa que entra e agacha, né, faz um agachamento, dobra a coluna para limpar o meu cesto de lixo, e seria muito mais fácil a gente levantar e se dirigir a esses cestos que ficam um em cada unidade. Foi uma decisão bem bacana. Nós recolhemos todas as impressoras coloridas dos gabinetes, porque não faz o menor sentido, a gente não produz prova na segunda instância, e agora estamos indo para um modelo de ilha de impressão, quer dizer, são evoluções de inovação na contratação de impressão. Temos essa campanha chamada Devolva Não Estoque, de recolhimento dos materiais de escritório. Todo ano, um carrinho mesmo de compra que passa de sala em sala, pedindo para devolverem os materiais, é muito bacana. As pessoas devolvem, e isso é reincorporado. Devolve por quê? Porque não se planejou na hora da solicitação, não utilizou, então a gente pede para eles devolverem até para não estragarem. Teve uma fase que a gente desligava o computador, isso teve uma economia muito boa, né? Desligava efetivamente a energia do prédio. Uma certa hora, hoje a gente não faz mais isso. O MobJus é o sistema que é o aplicativo de mobilidade, que eu falei para vocês. E tem um videozinho, mas eu já passei 2, não compensa. Eu queria encerrar deixando muito claro que o plano de logística sustentável não é meramente um relatório de gestão de custos, e sim um instrumento de gestão sistêmica dos recursos disponíveis, voltado à melhoria contínua, na missão de entregar valor público ao cidadão. Tá aí os meus dados, e eu acho que eu fui rápida, porque eu fico preocupada com o horário, falo muito rápido, mas eu estou aberta aqui agora ao nosso bate-papo.
Ótimo, Adriana, você foi rápida, mas foi objetivo, foi direta, já notei várias coisas aqui da sua fala, e é bom que a gente abra o espaço aqui para a gente fazer um breve debate, né, as perguntas, quem quiser escrever no chat, fique à vontade, quem quiser abrir a câmera, levantar a mão, aí a gente dá a fala também oralmente. É estranho, né, você falar para o seu computador sem saber se a pessoa está ouvindo, né, eu vi que essa angústia até chamar, e é esse mundo que nós estamos vivendo na universidade. Os docentes, coitados, eu não sou docente, né, mas os docentes estão dando aula, sim, e muitas das vezes sem saber se os meninos estão ali, né, mas é a realidade de 2020, né. Eu tenho um filho, Julieta, que faz engenharia aeroespacial. Pense que quer fazer a engenharia aeroespacial online. Como pode? Então, aqui no quarto ao lado, ele só fala de física, eu me sinto burra demais, eu falo, que mundo é aquele? Mas, por outro lado, ele me dá esperança que vai existir um mundo melhor que eles estão procurando por aí. Né? E eu comecei esse curso de capacitação, Adriana, acho que vale a pena compartilhar com você, falando, porque você falou um pouco sobre a entrega que o poder público, né, a gente tem que pensar na nossa entrega, do nosso serviço público para as pessoas, né, a gente coloca pessoas como CPFs, como pessoas físicas, e eu comecei esse curso falando da responsabilidade justamente da universidade, porque é o local onde a gente está formando pessoas, e a gente trabalha com pessoas para formar pessoas, então é uma responsabilidade muito grande, principalmente nessa temática de sustentabilidade. E a sua fala foi muito pertinente, você abordou de uma forma muito sutil a questão que a sustentabilidade não é só uma questão econômica, ambiental e social, né? Os ODS, a gente também já abordou um outro módulo sobre os ODS, a gente refletiu muito sobre isso, mas tem todo o tipo de abordagem dentro da sustentabilidade, a erradicação da fome, a equidade, né, a justiça social, enfim. Gostei muito das sugestões, das ideias que a gente pode copiar, né? Que nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Eu acho que essas decisões... Já copiei muito, Julieta, já copiei muito. É bom porque a gente troca figurinha. Eu acho que é isso. Não dá para inventar roda o tempo todo, sabe? A gente, poucas vezes... Nossa causa é comum, né? A gente tem que copiar aquilo que está dando certo, tirar as lições do que não deu tão certo. E essa decisão do cesto de lixo parece tão simples, parece tão irrisória, mas ela traz um impacto tão absurdo, né? Na questão do bem-estar dos nossos colaboradores, enfim. E também de conscientizar os nossos servidores. Eu falo que essa é a parte difícil, né? Que os servidores... É muito difícil. Julieta, eu trabalho com coleta seletiva há 10 anos. Há 10 anos é uma luta. É uma luta. Porque o lixo, as pessoas não enxergam lixo. As pessoas não enxergam as equipes da limpeza. Pois é, eu acho que enquanto as pessoas não entenderem, a gente também debateu isso aqui em outros momentos, que o lixo é uma responsabilidade de cada um, sim, que a geração é o problema, que o consumo é o problema, a gente vai avançar muito pouco, né? Sim. Mas a gente continua ali batendo, né? Eu quero abrir a palavra, se o pessoal aí quiser falar, Leonardo, Luiz, Elaine, Assis, acho que tá aí, Assis. Pessoal que gosta de comentar. Oi, boa tarde. Olá, Leonardo. Oi, Adriana. Eu entrei até cedo demais na sala hoje e eu comentei isso com a Julieta. Eu acho que o principal problema que a gente enfrenta, quem trabalha com isso, é o comportamento humano. Eu acho meio ridículo você ter que educar uma pessoa de 30, 40 anos a apagar a luz, a separar uma folha de papel de um negócio que está molhado por café, por exemplo, sabe? No meu condomínio, até contei para a Julieta, eu fui lá verificar, né, falando, nossa, se tem, eu sei que tem a coleta seletiva, isso existe, fato, mas eu fui ver se dava para envolver a associação que faz a coleta aqui na reitoria do Instituto Federal do Sul de Minas, a CAMPA. Até quem tem mais propriedade de falar isso é a Pamela. Não sei se ela está aqui hoje. E eu desisti de botar mais o meu condomínio na prosa, porque o pessoal não faz o mínimo. Como é que eu vou botar esse encargo em cima da associação de catadores? Eles terem que separar um lixo que está contaminado, igual você falou. Então, acho que não tem cabimento eu criar um problema ao invés de resolver. Exatamente. Eu acho, né, Leonardo, que a gente tem que ter bom senso, né? O que eu falo às pessoas, sustentabilidade, você quer que eu consuma zero? Não é consumo zero, muito ao contrário.
Agora, o consumo racional, gente, tanto que as nossas gerações, a humanidade chegou até aqui sem consumir isso tudo. A gente está em dúvida se a gente vai seguir até como é que vão ser as próximas, sabe? Porque é impossível, as pessoas hoje, elas, acho que é um misto de viver na adrenalina, viver na correria, a gente não presta atenção mais nos detalhes, né? Só que a gente não pode perder nossa capacidade de indignação. Isso que você está falando, que você fica na luta, não perca, por favor, porque vocês são os heróis da resistência e a gente é muito importante nesse processo. Eu tive a oportunidade de visitar, num ano, acho que foi 2018, nós visitamos unidade por unidade do tribunal, nós capacitamos com assinatura mais de 3.000 colegas, capacitamos sobre coleta seletiva, indo de sala em sala, e a gente fazia o exercício de dobrar a coluna, sabe? Olha aqui, vamos fazer o exercício? Vamos lá, abaixa a coluna. Quantas vezes? Você tem 10 cestos na mesa, vou abaixar 10 vezes, 2 vezes por dia. Agora, e a situação de você levantar, dar 5 passos e jogar o seu resíduo, ainda esses 5 passos, além de fazer bem para a sua saúde, você vai refletir que tipo de cesto, que tipo de resíduo é esse? É seco? E porque nós não somos o restaurante que consome garrafinha de água mineral, nem comida o dia inteiro para ter tanto resíduo. Nós, basicamente, descartamos embalagens e papel, e PETs, quando tem lanchinho no setor. Mas eu digo para vocês, assim, é muito difícil, porque eu fiz isso em 2018, 2019, já estava porcaiada toda junto. Então, o que a gente faz? A gente mapeou, eu tenho 1000 coisas para contar para vocês aqui sobre coleta, porque é uma lida. A gente mapeou, pegamos a planta lá na arquitetura, de todos os andares, só no meu prédio são 10 andares, mas nós temos 30 prédios no tribunal. Nós mapeamos e nós passávamos para as equipes de limpeza os mapinhas da semana e falava o seguinte: vocês vão marcar X nas salas porquinhas. Vocês não vão bater boca com o servidor porquinho, porque o cesto não tem nem o saco mais de plástico. O cesto é só o cesto. Isso é, se a pessoa joga café, as equipes da limpeza não podem lavar, é proibido, a gente proíbe, mas elas acabam sofrendo, às vezes, até uma intimidação por parte de uma pessoa que se acha indignada porque o cesto dela está sujo do café que ela mesmo sujou. Olha que loucura. E aí as pessoas da limpeza faziam o xizinho, aí a gente ia lá, ia o comitê dos sujos mundos, e aí conversava e fazia o teatro. Muito legal, já melhoramos bastante, mas agora que eu aproveitei o início da pandemia e convenci a presidência, nós retiramos todos os cestos, e aí as pessoas estão retornando aos ambientes de trabalho já sem o cesto individual. Teve gritaria de 5 pessoas, você vê. Então, assim, logicamente que muito pouca gente retornou, mas mesmo assim eu sei que vai ter muita gritaria. Aí eu tenho que me encher de paciência, né? Porque na verdade a gente vai ensinar educação para as pessoas, né? Ensinar bom senso, ensinar compaixão, e é difícil, mas eu te digo pela minha experiência desses anos todos, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Assim, o Japão, que é super educado, um dia a gente vai ser Japão, que as pessoas saem de manhã com seu saquinho e todo o lixo que elas produzem, elas carregam no saquinho dentro da bolsa. É outro mundo, a gente um dia chega lá. Eu acho que algum dia a gente chega lá, vai ser um trabalho árduo, porque a gente... Trabalho árduo. É uma realidade em todos os lugares. Eu falo que qualquer decisão que a gente toma, por mais que a gente faça campanha, esclareça, a gente tem que fazer um acompanhamento constante, né? Você não pode, agora todo mundo já sabe que é sem lixo, acabou. Não, você vai ter que voltar ali no mês que vem, daqui no próximo semestre, no ano que vem de novo. E é constante. É a mesma coisa de apagar a luz, desligar o projetor, desligar o ventilador, né? Que são as realidades da escola. Você vê que tem docentes que saem da sala, acabou de dar aula, sai antes dos alunos e larga lá a luz acesa, o projetor, o ventilador. E a gente tem que ficar ensinando isso para adulto, né? É incoerente, né? A Elaine está comentando aqui, deixa eu abrir aqui o chat. É difícil as pessoas saírem de sua zona de conforto, certo? Mas será necessário se queremos estabelecer uma convivência harmônica com o meio. É mais necessário, urgente, né? E eu acho que essa pandemia vai promover também reflexões, como você mesmo falou no início da sua fala, de que isso tudo foi um reflexo de onde, né, o que o meio ambiente ocasionou com o ser humano, né, e com o mundo. Não foi uma coisa, é muito macro, né? E será que isso não vai servir nem de
de reflexo para que a gente possa... Na verdade, assim, né, gente, aqui em Brasília, vocês, não sei se quem conhece Brasília, mas nós temos uma situação que eu gosto de ilustrar, que é a questão de parar na faixa de pedestre, para o pedestre passar. Desde que eu sou adolescente, que a gente para, assim, quando eu comecei a dirigir, a gente para para o pedestre, porque a multa é R$700, tá? Não é pelo pedestre, não. Aí, a multa é R$700, e porque o governo faz muita campanha. Mas é impressionante. Quando o governo para de fazer campanha, as pessoas pagam a multa, porque as pessoas se esquecem. Isso que você falou, da questão comportamental, ela é fundamental. Por isso que eu digo que as campanhas são fundamentais. Capacitações como essa que vocês estão trazendo, trazer essas temáticas para a nossa... Porque tudo parece muito óbvio, mas isso tem a ver com uma questão cultural mesmo, né? Uma falta de empatia. A sociedade moderna, na minha opinião, ela está perdendo a capacidade da empatia, né, de se perceber como partícipe do ecossistema, ela se acha dona do ecossistema, e aí fica um monte de dono, né, um sistema só é um monte de dono, e aí a gente começa a bater cabeça. Mas eu entendo que é isso, é capacitação, é transparência, é muita campanha. Você vê hoje, gente, a coleta seletiva está na Globo. A Globo tem uma campanha lindíssima, não estou defendendo a Globo, mas eu me surpreendi o dia que eu vi, e ela passa o tempo todo falando sobre coleta seletiva, evite plástico. Não adianta nada. Entra como se fosse uma... Então, é um processo mesmo eu não sei, eu acho que a natureza, ela de vez em quando, aí em Minas mesmo, a natureza de vez em quando, ela dá um susto nas pessoas, né, para ela falar, eu existo. Eu acho que o Covid, eu tenho esperança, eu acho que a próxima geração, e nesse aspecto, como você mesmo falou, Julieta, a academia é fundamental, né? Acho assim, na formação das pessoas sobre questões... Gente, eu já trabalhei direto com os catadores do lixão da estrutural, foi um privilégio, foi um presente que a vida me deu. Durante 2 anos, o projeto Justiça Comunitária, 2 juízas magníficas que levam um exercício de cidadania, conhecimento dos direitos civis e previdenciários e treinamento sobre mediação e autorresolução dos conflitos. Esse projeto existe junto às comunidades aqui de Brasília e foi adotado pelo Ministério da Justiça para atuação nas favelas do Rio de Janeiro, um projeto belíssimo, completou 20 anos, chama Justiça Comunitária. E nós fizemos o convite, elas aceitaram, e nós levamos esse projeto para dentro do lixão da Estrutural, que era o maior lixão a céu aberto do Brasil, depois do de Belém, até 2018, quando ele foi fechado. Imagina que ele ficava a 7 quilômetros do Palácio do Planalto. Meu Deus. Na capital da República. E lá trabalhavam cerca de 4.000 pessoas, né, mas assim, família, muita criança, e a gente esteve lá. O dia que eu fui lá pela primeira vez, o cheiro grudou em mim, o cheiro do lixão, aquilo é um horror, aquilo quando a gente vê esses seriados aí de refugiados, né, quando a gente vê no Jornal Nacional os refugiados que saem da Síria, tá aqui no lixão, ó. Se você procurar, em Minas ainda deve ter algum lixão a céu aberto. É surreal, a gente falando de Agenda 2030 e, no entanto, no Brasil ainda tem lixões a céu aberto. A situação da coleta era da maior gravidade, ela tinha que ser, a lei é de 2010, a lei dos resíduos sólidos, a lei 10.305 de 2010, 2012, agora me deu branco. É uma lei que não emplaca nesse país, assim, os estados, eles têm que assumir a responsabilidade deles, estão pouquíssimos os pontos de coleta de resíduos eletrônicos, de óleo de cozinha, a gente tem que correr atrás aonde que a gente descarta medicamento. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que a academia tinha que abraçar com força, com vigor, para, sabe, para a gente formar a cabeça de pessoas, inclusive no desenvolvimento de tecnologias na produção, que, por exemplo, para que a gente ainda usa isopor? Que é uma coisa que não se consegue reciclar, você tem que juntar um galpão de isopor para fazer uma telha, né? A reciclagem dele é trabalhosa, caríssima, não funciona. Eu sei que tem empresa que entrega computador com pipoca em algum lugar do mundo. Faz o mesmo efeito do isopor. Né? Eu acho que na Austrália. Se você parar para pensar, a pipoca protege ali o equipamento, a impressora. Mas, enfim, tantas coisas aí, tipo de papel, tipo de polímetro, né? Polímero, que você não precisa estar utilizando materiais que são extremamente poluentes. Então,
né, no aspecto da coleta seletiva e da mobilidade urbana e de vários assuntos, da inclusão, são vários assuntos que o PLS aborda que também poderiam ser tema de estudos da academia. Eu gosto de provocar. Isso é muito pertinente. A gente está vivendo num período onde a ciência está sendo questionada o tempo inteiro, está sendo desacreditada o tempo inteiro. Então, o que vai ser, né, do futuro sem a ciência? Então, é o momento certo. As universidades, assim que paralisou as atividades, elas estão engajadas em soluções para a questão do Covid, seja produção de fármacos, seja produção de vacinas, seja produção de álcool gel. Aqui no sul de Minas tem uma produção imensa. Eu com o Leonardo estava falando disso também antes de você entrar. A instituição do Leonardo recebeu a apreensão da Polícia Federal de perfumes e bebidas para transformar em álcool. Né? Então, nesse momento onde é o que se precisa. Né? Sim. Uma capacidade de resiliência que nós temos, né? Nós temos a gente reclama da empatia, mas nós estamos demonstrando uma capacidade de resiliência, a humanidade, né? Incrível. Mas já diz o Darwin, que agora é biólogo aqui falando, né? Que a evolução, né? Os mais adaptados conseguem, né? Eu acho que esse coronavírus vai fazer uma seleção dos mais adaptados, seja na economia, seja na saúde, seja na ciência, né? Os mais adaptados vão ser favorecidos. Mas ninguém quer falar, gente, vai ficar só eu com o Adriano aqui, que nem duas tomadas. Fiquem à vontade, vocês estão muito tímidos. Elaine, pode abrir o microfone, Luiz, se quiser. Cici, Gabriela. Quem mais está aqui? Deixa eu ver os nomes aqui. Lívia, Marilza. Se ninguém mais quiser questionar, perguntar, sugerir, debater, a gente já pode ir até encaminhando para as considerações finais. Assim, se falou que o diálogo está ótimo, podem continuar. Vamos trocar figurinhas aqui. O IEF Sul de Minas, que é outra instituição que está aqui conosco no curso, que é a Cis, o Leonardo, acho que a Gabriela também, né? Eles têm bastante experiência para contar aqui também nessa questão da sustentabilidade. O nosso lado, assim, ainda é o seguinte, a gente tem 8 campi no sul de Minas inteiro, né? A Unifal são 3. E cada um tem sua característica e tudo mais. A CIS mesmo me conta as histórias lá de Inconfidentes. Por exemplo, uma que eu me lembro, igual você falou, tem que insistir nas campanhas, senão o pessoal para. Questão de desperdício em refeitório. Enquanto teve a campanha, tanto em Inconfidentes, acho que em Machado também, foi muito eficiente, porque diminuiu demais o desperdício. E desperdício, às vezes faz um frango, tem um osso, isso é o comum, é o normal, um restinho de arroz, feijão no prato, você fica, ok. Parou a campanha, aumentou de novo. Assim, parece que o pessoal, aquilo não se assimila, tem certos comportamentos que não fica um negócio intuitivo, um negócio automático. É cultural. É impressionante, não tem porquê. Essa questão que você falou também mais cedo, o Adriano, essa dos lixos mesmo. Isso é uma intenção minha aqui, mas eu vou ser fortemente criticado. Já estou apostando nisso. Mas, Leonardo, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na minha experiência no tribunal. Muda um sofá de lugar na sua sala, com a sua família. É gritaria geral, entendeu? A parte de isso aí também, igual o negócio... As pessoas são muito resistentes, mas elas se adaptam rapidinho. Tem que ser. É o jeito, por exemplo. Eu trabalhava com orçamento aqui. Com a imposição. E uma coisa que eu sempre falei, igual a Julieta falou também, e a gente tem visto isso muito com o orçamento, principalmente da educação, que vem caindo a cada ano, caindo muito, esses cortes. A gente tem que gastar muito, mas tem que gastar bem. É a diferença que o pessoal não entende. A gente teve, logo que eu entrei, tem 8 anos só de serviço público federal, foi cada desperdício, igual eu falo assim, né, que é o orçamento que a gente tinha, até eu comparo, né, o orçamento Dilma. Era um negócio espetacular, a gente tinha dinheiro para tudo, né? E foi feita cada compra desnecessária, cada coisa, assim, que não tem cabimento hoje. Tem coisa no estoque de almoxarifado aqui da reitoria muito menor que dos campi,
mas tem coisa que desde aquela época não se utilizou, e vai fazer o que com isso, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que... É uma questão bem de cultura mesmo, eu entendo o que o Leonardo está querendo demonstrar, e na universidade, infelizmente, eu vou falar um termo aqui, que me desculpe quem são os docentes aqui, mas a gente costuma dizer que a gente esbarra em muitos PhDeuses, né? Aqui no nosso curso não tem ninguém com esse perfil, mas a gente encontra na universidade diversos, que tem laboratórios, que compram reagentes caríssimos, e a gente vai ver, tem estoque, está perdendo, está descartando quando venceu, a gente vai questionar, eles querem, a síndrome Gabriela, né? Mas sempre foi assim, mas é assim que eu faço, mas eu tenho que pensar no amanhã, compra pensando daqui 2 anos no estoque, e as coisas estão mudando, não é assim mais. Né? A gente tem que quebrar esse paradigma, mudar essa cultura, e isso é a duras penas. Você falou do reagente. Eu penso que tem uma questão assim, vocês imaginam o orçamento como do judiciário, que é altíssimo, né? E você tem PhDeuses, a gente tem os deuses, não são nem PhD, tem os deuses, né, em persona. E é muito interessante que a única coisa que eu vejo que é capaz de transformar isso, e vocês podem até avaliar mesmo, seria maravilhoso fazer um estudo sobre o que aconteceu no Poder Judiciário em relação à sustentabilidade desde 2015, eu diria até antes, 2012 começou bem incipiente, tinha uma resolução, mas de 2015 para cá são apenas 5 anos. E o que foi economizado em orçamento, em esforço, por meio de resoluções do estímulo à governança, à transparência. Hoje, por exemplo, a gente responde ao ranking da transparência, porque tem uma portaria sobre transparência que exige o PLS com os desempenhos. Nós temos a portaria do PLS, nós temos a resolução da inclusão, que também tem indicadores, porque eu acredito em normativo somente com indicadores, gente. Normativo, letra morta da lei, está aí a nossa legislação brasileira, que é infindável, mas quando a gente tem indicadores anuais, isso ajuda demais, transparência e muita governança, que eu digo nesse sentido mesmo. Por exemplo, no caso das universidades, vocês aí todos próximos na região de Minas, com o mesmo perfil de consumo, como são os tribunais. Por que não se parte para uma modelagem de compra compartilhada, de contratação compartilhada, respeitando também um desafio enorme que é o desenvolvimento local sustentável, né? Porque a compra compartilhada, ela corre esse risco da gente só atrair as grandes. Mas a gente também remodelar essa questão da compra compartilhada para, agora, principalmente depois da pandemia, como uma forma de desenvolvimento local sustentável. Vocês têm uma região riquíssima em Minas Gerais, e por que não fortalecer o mercado local, tendo volume de contratação e organização? Uma vez eu ouvi o Renato Fenili, do Ministério da Economia, falando que a empresa que mais vende para o governo é a Positivo, né, gente? Eu não vou nem falar, a próprio nome... Enquanto que a gente quer buscar a entrega de valor e a gente contrata o menor preço, porque a nossa modelagem é toda voltada ao menor preço. Aí ele fez um seguinte exercício, que eu adorei na época. Todos vocês conhecem o campo o parque computacional das universidades. Isso a contratação de tecnologia é uma coisa muito bem regrada, né? É difícil você fugir do regramento. Então, todo mundo sabe quando foi comprado o parque computacional, qual é a necessidade. Por que não começa a planejar isso em conjunto, designando responsabilidades no planejamento, e joga no mercado, anuncia para o mercado que em 2, 3 anos vai ter uma compra conjunta de parque tecnológico por todas as universidades. Acabou a corrupção, primeiro, porque a empresa que quiser ganhar, ela não vai ter condição de financiar tantos partícipes, né? Não vai ter como esconder. Ele falou, eu aposto que vocês vão comprar, não posso falar a marca, mas vão comprar a maçãzinha, pelo mesmo valor que hoje estão comprando o Positivo, entendeu? É isso, gente. Quando eu falo que eu acredito muito no planejamento enquanto ferramenta de melhoria, e o planejamento que envolva desde a governança, a gestão de riscos, né, são coisas que parecem impossíveis e que acontecem na iniciativa privada há quanto tempo? Esses painéis de business intelligence que a gente está usando, eles têm um potencial de levantamento de dados, de apuração de dados, que dão muito suporte a uma resposta como essa que você falou dos PhDeuses. Porque se você tem isso num BI e há uma demanda e você fala, mas isso aqui foi utilizado, isso aqui não foi, então essa demanda está errada, está estocando.
Eu acredito muito nos mecanismos de gestão, e não tem orçamento, vamos unir forças, vamos unir esforços, vamos fazer debates como esse que a gente está provocando aqui, e acho que, assim, o judiciário é um exemplo mesmo, assim, se vocês lerem essa resolução 347 do Poder Judiciário, o Ministério da Economia participou da elaboração, como convidado, e há a intenção deles replicarem isso para todo o executivo. A resolução tem um capítulo específico para a gestão de riscos, e ela não dá o caminho das pedras, ela dá diretriz, é uma resolução de governança. Cabe, obviamente, a cada órgão público estabelecer a sua modelagem de acordo com a sua realidade. Mas eu acho que a gente tem que olhar sempre também, interagir muito com o mercado, interagir muito com a iniciativa privada, sem medo, com audiências públicas. Eu me lembro de um outro episódio que eu acompanhei, que o FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação, que tem o maior orçamento, o órgão que tem o maior orçamento desse país, uma coisa absurda, ele foi comprar caneta e eles fizeram um laboratório, uma audiência pública com imprensa, eles compram caneta para todas as escolas do país, né? Para testar se a caneta da marca que a gente não pode falar era boa mesmo, e se justificava especificar, porque eles chegaram à conclusão que eles estavam comprando e estava tendo muito estrago nas canetas que eles estavam comprando, que era o menor preço. Aí eles botaram aquela maquininha, imagina a imprensa toda, né, ridícula, vamos analisar aqui as canetas do mercado. E a caneta ficava escrevendo e o papel girando. E aí ficou comprovado em audiência pública que a caneta mais barata não era mais barata. Ela tinha um ciclo de vida muito inferior à caneta boa. E aí eles justificaram, aí, imagina, porque que eles gastaram para comprar caneta se justificava, a gente não vai fazer isso com caneta. Mas, assim, a gente no tribunal remodelou o modelo de contratação de correios, a partir de uma experiência do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que eles fizeram um estudo e descobriram que as citações feitas por carta comum, que custava 0,25 centavos, elas tinham a mesma eficácia da citação por mão própria, que custava R$16. Eles fizeram um piloto e, no final, adotaram a carta simples. A Caixa Econômica também, hoje, só usa carta simples. E eles desenvolveram um novo modelo. São inovações disruptivas, e a gente que, na verdade, tem alguns ingredientes. Um ingrediente, eu acho, que é o esforço na fase de levantamento de dados, que vale a pena. O esforço na fase de planejamento, é como planejar uma casa, né? A gente, às vezes, se a gente leva 1 ano planejando uma obra pública, ou 2 anos, a gente pode executar essa obra em 6 meses. O que a gente faz? A gente não planeja, parte para a obra e fica fazendo remendo na obra, e aditivação, e aditivação, e aditivação. Logicamente, tem uma cultura de corrupção embutida, quando eu dou esse exemplo, né, porque você não vai justificar. Mas o que vai combater tudo isso? Eu acho que é muito esforço na fase de levantamento de dados, e dados, assim, fazendo o que vocês estão fazendo, benchmarking, trazendo convidados, ouvindo o mercado. Acho que tem que ouvir também a iniciativa privada, tem que ouvir todos ampliar a mente, planejar, encarar, fazer gestão de riscos, é uma coisa trabalhosa, mas é muito boa, porque você passa a focar nas ações, não tem nem desperdício de esforços depois dessa questão. Implementar a governança, porque a governança dá suporte à área operacional. Muitas vezes a gente tem medo de agir, e a gente não age porque a gente acha que não tem apoio da alta administração, ou da liderança, e quando a gente tem um mecanismo muito bacana de governança, esse apoio é inevitável, porque dá muito suporte. E acho que também uma outra questão é transparência, sabe? Dar transparência aos dados, porque, gente, a gente tem que estimular o controle social da academia, o controle social das ONGs, o controle social da imprensa, o controle social dos estudantes, falar, olha, vai aprender a fazer educação fiscal e vai lá no portal da Universidade de Alfenas para ver como é que eles estão utilizando o material que eles estão comprando. Isso acontece, gente. Isso aqui é cópia e cola dos países desenvolvidos no mundo inteiro, né? É cópia e cola, né? Não estou falando nenhuma novidade. É isso, eu acho que a gente tem que caminhar para isso, e o judiciário está caminhando a passo bacaninha, assim, não vou dizer que está perfeito, mas está longe de estar perfeito, mas a gente tem conseguido fazer. Agora o nosso desafio é a compra compartilhada. O nosso catálogo é igual, se você pegar do Oiapoque ao Chuí, os tribunais estaduais consomem igual. Por que a gente não está comprando de forma compartilhada? Dá medo comprar de forma compartilhada, porque a lei, a única modalidade da compra compartilhada é o registro de preço, e aí o órgão que faz o registro de preço, ele fica com o ônus de comprar para todo mundo, então talvez a gente tenha que estender o debate sobre isso.
A gente tem que estender o debate sobre essa visão de que bom órgão é o que gasta tudo, né, e não o que gasta de forma coerente, planejada. São os desafios que a gente tem pela frente, e a gente não vai desistir, não. Temos 300 pessoas já no grupo do Telegram, convido todos a entrarem no Instagram da Gestão Pública Sustentável, GPS. Sim. Nós temos eu feito... O GPS, eu acho que o pessoal aqui não conhece. O GPS é um grupo, né? Voluntário. No Instagram e no Facebook. Não, no Telegram. Tem um Telegram que a gente troca figurinha o dia inteiro do Oiapoque ao Chuí. O nível tem de tudo, tem de presidente de tribunal, Ministério da Economia, servidor público, tem de tudo. Depois do meu Telegram, porque a Carol tentou mandar, mas eu não consegui entrar no grupo, mas eu tenho no Facebook, eu acompanho lá. Facebook, Instagram, e a gente tem feito as lives. Então, está sendo muito legal, os debates têm sido de muito alto nível, eu convido vocês a não desistirem da causa. E esse caminho é o caminho mesmo, eu falo que o compartilhamento tanto de informações quanto de compras, de estratégias, de experiências, de desafios, né, para a gente se fortalecer. E enquanto servidores públicos, é isso que a gente tem que fazer, né, é esse nosso trabalho. E fazer com que a gente otimize os gastos, otimize, né, todo o tempo investido. Eu vou só ler os comentários aqui. Ó. A Marilza falou que quando a gente estava comentando sobre a multa que você falou do trânsito lá em Brasília, sobre a faixa de pedestre, ela escreveu que parece que o bom comportamento está condicionado à intimidação. Que eu comentei também que quando a gente, às vezes, algumas decisões acabam sendo autoritárias, como essa da lixeira, né? E algumas outras decisões dentro do poder público para buscar a sustentabilidade vai ter que ser, né? Na verdade, assim, eu acho que essa coisa do autoritário, eu já tentei também dessa forma. Baixa um normativo, vai e faz. Ela é sempre pior, né? O legal é quando a gente traz para o diálogo, por isso que eu acho que o plano de logística sustentável, ele não pode ser feito pela Julieta, não pode ser feito pelo Leonardo, ele tem que ser feito por grupos executivos, formado por quanto mais gente participar, é melhor, porque a gente vai legitimando as mudanças, e acho que tem que ter sempre muito suporte de comunicação e de sensibilização, sabe? Mas, inevitavelmente, uma coisa ou outra a gente vai ter que fazer de baixo para cima mesmo. Coleta seletiva é uma coisa que é muito difícil, gente, é surreal. Eu acho assim, na verdade, é surreal porque a gente está falando de educação, né? Então, assim, a pessoa que sabe que o cesto é seco e joga uma xícara de café porque tem preguiça, e ainda chama a moça da limpeza para lavar para ela, olha o constrangimento da gente chegar para uma pessoa e educar. Né? Olha o comodismo que chegou. É falta de empatia, é falta de empatia, é muito duro. Eu acho que vale compartilhar aqui também uma breve experiência que eu tenho nesse tema de coleta seletiva. A gente não tem ainda implantada na minha instituição, mas eu sempre, quando eu dou palestra, eu falo nesse assunto aqui, eu sempre costumo dizer o exemplo das crianças, porque eu trabalhei muito tempo com educação infantil para crianças, dentro da academia, mas a gente vai nas escolas, oferece atividades e projetos, e programas, e eventos, muitas ações relacionadas à educação ambiental nas escolas. E a gente atinge isso com 30 minutos de conversa, porque a criança é fácil de ser convencida. O difícil é o adulto, porque eu costumo dizer que nós já estamos estragados. Mas as crianças são o caminho, porque o que as crianças levam para casa, elas dobram os pais facilmente. Coisa que a gente não consegue fazer com o nosso servidor algumas vezes, os filhos deles em casa vão conseguir. Né? E eu tive esse exemplo na minha casa. Tipo, meu filho conseguiu fazer a avó dele entender que era necessário fazer a coleta seletiva. Porque eu já tinha cansado de falar, de argumentar, de explicar. Mas no dia que ele ficou bravo, vovó, mas não pode colocar essa lata aí, ela tem que colocar na outra sacolinha. Ela ficou com vergonha. E aí a criança dobrou. Então, o caminho é trabalhar a sociedade como um todo. Né? Dentro da academia é importante, porque a gente está formando pessoas e futuros profissionais, né, de diversas áreas que vão atuar lá, né? Então, é esse o caminho, a gente tem que acreditar, tem que continuar sendo a resistência aqui. Mais alguém, gente, para a gente poder encaminhar para o encerramento aqui? Adriana, eu posso disponibilizar essa apresentação só para os... Pode. Na verdade, assim, são dados, né? Assim, respeitando a autoria, né? Assim, mas são dados, eu acho que ninguém é dono de nada na sustentabilidade. Eu já tive muita ajuda, gente. Eu acho maravilhoso o GPS, às vezes ele me emociona,
porque uma pessoa aparece lá no grupo e fala assim, pelo amor de Deus, alguém tem um contrato de café com sustentabilidade. A pessoa está lá no Rio Grande do Sul, aí aparece, eu estou mandando aqui agora, eu tenho plano. Então, eu acho que nós temos um propósito em comum, é um propósito nobre, né? Eu não quero que meu filho se mude para a Lua, eu acho que isso que para Marte. Para Marte, né? Enfim, eu brinco isso. Mas a gente tem um compromisso com as nossas gerações futuras, né? E assim, estou à disposição. Pode a live também. Eu estou no ritmo meio corrido, mas foi muito bom participar aqui com vocês e vamos manter esse contato, tá bom? Agradeço aí a todos. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo, sua disposição aqui. E aí, assim que a gente estiver com a gravação disponível lá na nossa página, eu mando o link. E aí a gente pode compartilhar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente segue aqui o nosso caminho. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora. E foi muito produtivo. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a todos.